Olá a todos, sejam bem-vindos de volta. Vamos então retomar o nosso evento, agora com o segundo momento. Vamos fazer então a formação da mesa 2, em que vai tratar do tema Ferenczi e o desmentido social. Para a constituição dessa mesa, o Márcio Garrite, ele é administrador de empresa, dedicou-se ao estudo da área de humanas, com formação em bacharelado em filosofia, com foco de pesquisa em Schopenhauer, Nietzsche e Freud. Dessa forma, iniciou uma formação em paralelo, junto à teoria psicanalítica, e 2 pós-graduações na sequência: Gênero e Sexualidade e Psicologia e Psicanálise Clínica. Atualmente, é mestre pela Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro, em Psicanálise, Saúde e Sociedade. A especialidade de pesquisa direciona a visão de Freud na relação do laço social e, além do mestrado, participou de estudos continuados associado ao Corpo Freudiano, no Rio de Janeiro, e atua como professor e palestrante voluntário nessas áreas e atendimento em consultório particular. Ele será o mediador desta mesa. O primeiro conferencista, Júlio Wertzmann, é graduado em Medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Psiquiatria e Saúde, também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutor em Psiquiatria e Saúde Mental pela UFRJ, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e residência médica pela UFRJ. Médico psiquiatra pela UFRJ, programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica pela mesma instituição, é revisor de periódico da revista Agora, revisor de periódico da revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental e membro do corpo editorial da revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental. Atua principalmente nos seguintes temas: psiquiatria, saúde mental, como pesquisador e escritor. Hudson Bonomo, que além de fazer parte da coordenação desse evento, também é autor da obra, é doutorando em Psicanálise, Saúde e Sociedade, um programa de doutorado da Universidade Veiga de Almeida, do Rio de Janeiro, mestre em Ciência, em Engenharia Mecânica pela COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Clínica Psicanalítica na Universidade de Santa Úrsula, psicanalista e membro associado da Sociedade de Psicanálise Iracy Doyle, coordenador geral, supervisor clínico e professor da especialização em Teoria e Clínica Psicanalítica da Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. E a terceira e última conferencista, Fernanda Cavanês, graduada em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Teoria Psicanalítica da mesma instituição, com estudo de doutorando pela CAPES, PDE, da Universidade Paris 7. É professora adjunta do Departamento de Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da UFRJ e professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Membro do GT, Psicanálise, Subjetividade e Cultura Contemporânea, da ANPED, e do Grupo Brasileiro de Pesquisas Sandor Ferenczi. Colaboradora do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro. Coordenadora do Marginalia, Laboratório de Psicanálise e Estudos sobre o Contemporâneo. Eu passo, então, agora a palavra ao mediador desta mesa, para que ele possa conduzir essa nova sessão. Márcio, por favor. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Márcio, conforme apresentado. Vou estar aqui mediando essa primeira mesa, que fala sobre Ferenczi e o desmentido social, né? O nosso conferencista que vai iniciar hoje, agora, né, é o Hudson Bonomo. E o assunto que ele vai abordar é o que é um dispositivo clínico, né? Poder, saber, ética e jogos de verdade. A mesa, o assunto do Hudson será analisada a noção de dispositivo analítico para pensarmos a clínica de Ferenczi.
buscando explicitar as dimensões normativas e éticas presentes no campo específico da psicanálise com as questões suscitadas por Foucault. Cada conferencista terá 30 minutos. Faltando 5 minutos para a finalização da fala, eu aviso ao professor em questão, que estiver falando no momento, e no final teremos 30 minutos para a discussão. Boa tarde a todos. É com você, Hudson. Vocês me escutam bem? Acho que o áudio está bom, assim? Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer, né, por estar aqui, o convite do professor Alterives. Mais uma vez, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, né, meu orientador, e é um grande professor e que tem me influenciado aí, né, no meu percurso. Muitas pessoas podem não imaginar, mas eu sou assim, uma pessoa muito apaixonada e tem uma transferência muito grande com Lacan, né? Eu sou lacaniano, e graças ao Walter Ives, ele me pediu para que eu lesse a obra do Ferenczi, e foi uma surpresa muito grande para mim, foi uma alegria muito grande também. Eu me sinto um outro psicanalista hoje, né? Após ler esse trabalho, escrito por Ferenczi, né? E eu acho que isso modificou muito e vai modificar muito o meu percurso. Então, a minha contribuição, né? Lógico que me sinto assim um pouco tímido, né? Perante pessoas que têm muito mais conhecimento, né? Do que Ferenczi, como o professor Júlio e Fernando. Mas eu vou tentar dar minha contribuição, que foi iniciada hoje de manhã pelo professor Alterives. A gente trabalhou esse texto juntos, que faz parte do livro, né, que vai ser lançado. O Alterives, ele trouxe hoje de manhã uma parte muito importante, que é a definição do que é um dispositivo clínico, né, e a partir dessa visão do Foucault, né? Então ele faz um percurso, ele traz a ideia de Ferenczi e com Foucault, que foi muito muito interessante, e o meu trabalho, a minha contribuição nesse momento do congresso é trazer um pouco mais em detalhes se realmente, eu acho que eu estou fazendo uma pergunta, né? Se realmente existe um dispositivo analítico em Ferenczi, né? Eu acho que da maneira, né, como ele é trabalhado por Foucault, na realidade eu creio que não, né? Embora existam elementos do dispositivo de Foucault que possam ser inferidos da análise que eu vou fazer aqui ao longo dessa fala. Sendo assim, como um saber se estabelece no SET, né? Como é que se estabelece esse saber? Como relações de poder tornam-se possíveis nos exercícios transferenciais e como o cuidado de si pode ser dependido da dimensão ética entrevista no dispositivo analítico, né? Ao fazermos tais interseções, tento apresentar como é possível esboçar em Ferenczi a especificidade do seu dispositivo analítico com cotejamentos Foucaultianos, né? Nesse caso, uma análise referida ao meio no qual ela acontece é conceituada como um dispositivo analítico. Se lembrarmos, por exemplo, a definição de Freud, que Freud deu da psicanálise no texto Dois Verbetes de Enciclopédia, veremos que ela é um foco de experiências, isto é, um dispositivo heterogêneo, constituído como um método indispensável para o tratamento de distúrbios neuróticos, uma coleção de informações que são reunidas ao longo do tratamento em um procedimento de investigação para processos mentais inconscientes. Nesses termos, considerando o setting como um meio, não devemos nos dispensar do trabalho de considerar a psicanálise como saber. Afinal, é a partir de eventos traumáticos que todo um saber metapsicológico é construído por Freud, com conceitos, procedimentos metodológicos, técnicas facilitadoras de elucidação das formações de compromisso e um trabalho de interpretação que consiste em vincular significantes para elucidar cenas anteriormente
não simbolizados. O evento visado, por ser inconsciente, deve ser facilitado pelos mecanismos de saber construídos em análise. Além disso, em tal saber, propõe-se um esvaziamento de uma suposição consciente de um saber para que uma verdade aconteça na ocasião de um acontecimento. Então, como podemos explicar esse procedimento? Tratando o saber em análise de duas maneiras complementares. Por um lado, há uma suposição de saber depositado no analista, que se autoriza com um repertório metapsicológico, que deve esvaziar um suposto saber construído pelo analisando para o advento de um acontecimento traumático que possa ocorrer com o critério de acolhimento de uma verdade. E, por outro, há uma vontade de saber em análise que se impõe aos dois como um imperativo que deva fazer a análise funcionar. Como a junção da cena traumática com o dizível em análise é sempre problemática, isso irá exigir em Freud todo um trabalho de interpretação que será ensejado pelo analisando através das pontuações do analista. Todavia, em Ferenczi, procura tratar de casos difíceis de pacientes que sofreram um desmentido e tiveram suas subjetividades clivadas. Há uma inovação técnica, que irá derivar de um saber em proveito do acontecimento traumático, que será acolhido por um analista que privilegia a análise como um processo. Neste caso, o setting onde a cena analítica ocorre coloca os dois sujeitos em um diapasão de confiança que visam elucidar uma verdade decorrente de processos traumáticos que em Ferenczi se encontram sempre referidos a situações reais. Além disso, considerando a análise acima como um procedimento inaugurado por Freud, veremos que em Ferenczi a técnica visa ultrapassar o mecanismo da interpretação usualmente utilizado na neurose em proveito da técnica da empatia indispensável ao acolhimento de um acontecimento traumático. Nesses termos, o analista vai dispor de um diapasão de confiança para tratar casos difíceis de subjetividades clivadas. Assim, na clínica de Ferenczi, além dos casos contemplados por Freud, existe aqueles que irão exigir do analista toda uma assunção de uma relativação do saber que irá precipitá-lo na dimensão de uma zona de indeterminação, onde nela irá prevalecer o tato analítico sustentado pela técnica da empatia. Por outro lado, nos vínculos transferenciais, sejam eles positivos ou negativos, afetos serão produzidos na forma de um jogo sustentado pela transferência. Ou seja, todo um jogo de forças ocorrerá no setting ao longo das sessões, se garantindo por vínculos transferenciais de amor, que colocam a análise em andamento, desde que o poder de afetar e de ser afetado seja devidamente referido ao jogo analítico que emerge na sessão. Nesse nível de análise, existe um poder que pode ser prescrito de uma maneira análoga àquela que foi definida por Foucault. Contudo, a condição dessa analogia deve ser feita na lógica de uma correlação de forças que se reproduz no interior da sessão e não na figura emblemática de um analista garantido por uma suposição de saber, que é puramente abstrata e, quando não referida à ocasião analítica, e sustentado em uma posição de poder, será igualmente unilateral, já que o poder flui na relação de forças que suscitam resistências que devem ser postas em análise para a elucidação do acontecimento traumático. Cumpre dizer que, em análise, a articulação entre saber e poder ocorre através do discurso. E aqui, mais uma vez, Ferenczi inova na relativização desse poder ao sair da posição tradicional de analista. Pela via da estratégia da confiança, ele opera uma técnica de horizontalidade na sessão pelo procedimento da língua da ternura adotada em análise pelo analista. Enfim, é no trabalho da resistência com manejo técnico inventado na clínica que todo um procedimento ético fará a análise funcionar na dimensão de um duplo cuidado de si, construído em análise. Criamos aí um caminho plausível para um dispositivo analítico delineado pelas técnicas diferentes que irão resultar em um novo dispositivo clínico. Então, essa primeira parte, que eu aqui estou lendo no texto, traz
justamente um pouco essa ideia do que o Alterides trouxe pela manhã, né? Então, eu precisava fazer essa introdução justamente para fazer a conexão com o que agora eu vou trazer, né, do Ferenczi especificamente, né? Que seria a ideia de um nascimento aí de um novo dispositivo clínico. Para Ferenczi, em seu texto Elasticidade da Técnica Psicanalítica, Freud cria a possibilidade de uma prática para ele, pessoa comum, né, como nós, que a partir da publicação dos Conselhos sobre a Técnica Psicanalítica, que é uma série de textos do Freud, pode iniciar-se na metodologia de investigação do psiquismo. Escreve que todos que tiverem a coragem de se esforçar para seguir as orientações do mestre, no caso do Freud, mesmo que não sejam gênios, né, da psicologia, ganharam acesso às profundezas insuspeitas da vida psíquica de um outro saudável ou não. É interessante considerarmos que o dispositivo clínico se estabelece nesse momento com justamente a divulgação de uma técnica psicanalítica para o médico, que em seu primeiro contato com o inconsciente de um outro, que assim o autoriza a ocupar esse lugar de escuta. É fato também que nesse mesmo momento se fez necessário o questionamento de como se operava nesse dispositivo a partir de uma incapacidade do ensino deste novo saber, que se resume a uma transmissão de experiências e erros das experiências clínicas vivenciadas. Freud, nesses textos da técnica, né, relata sua própria incapacidade de eliminar as falhas do processo analítico. E aqui eu vou citar o Freud, né? O Freud fala: as regras técnicas que eu estou apresentando aqui, alcancei-as por minha própria experiência, no decurso de muitos anos, após resultados pouco afortunados me haverem levado a abandonar outros métodos. Ver-se-á facilmente que elas, ou pelo menos muitas delas, podem ser resumidas num preceito único. Minha esperança é que a observação delas poupe aos médicos que exercem a psicanálise muito esforço desnecessário e resguarde-os contra algumas inadvertências. Devo, contudo, tornar claro que o que eu estou asseverando é que essa técnica é a única apropriada à minha individualidade. Não me arrisco a negar que um médico constituído de modo inteiramente diferente possa ver-se levado a adotar atitude diferente em relação aos seus pacientes e à tarefa que se lhe apresenta. Então, acho que até é muito relevante, né, a humildade com que o Freud mostra, né, a dificuldade que a psicanálise traz para ele mesmo, né, a dificuldade da prática, né, da experiência. Ele também abre mão dessa posição de mestre para permitir que outros possam encontrar caminhos alternativos àquilo que ele apresenta, né? Mas como a psicanálise poderia se estabelecer, né, como um dispositivo clínico e avançar somente com essas primeiras experiências se a clínica constantemente surpreendia o próprio Freud? É por uma crítica à prática clínica e ao saber teórico no tratamento das neuroses que Freud irá, de forma ainda que solitária, elaborar os processos psíquicos dos sonhos e, a partir destes, as multiplicidades de produções do inconsciente que não resistem de vir à tona com a regra fundamental da associação livre na fala do sujeito neurótico. E aí o Ferenczi fala muito generosamente também, né, em relação ao Freud. Ele fala: Freud encontrou-se totalmente só, assim começa esse período de sua vida, que merece ser qualificado de heróico, durante o qual veio a público a interpretação dos sonhos, que é a base de toda a sua obra posterior. Ainda vemos a atitude negativa do resto do mundo, o que certamente indica que a psicanálise não correspondia às exigências do mundo científico e médico. Um outro traço de caráter que predestinava Freud a tornar-se o inventor da psicanálise era sua crítica implacável aos conhecimentos da prática terapêutica e ao saber teórico dessa época, que estava em total falência no tratamento das neuroses. Foi necessário se estabelecer também
um lugar topológico onde ocorriam atividades psíquicas conflitantes nos campos da consciência e do inconsciente. Ele vai supor que esse conflito entre forças no interior desses campos poderia ser representado por uma soma constante. Em trabalhos posteriores, Freud irá substituir esse sistema simples por outro mais complexo, mas sempre a partir da sondagem da vida psíquica dos sujeitos através da pesquisa psicanalítica, pois até então nem a anatomia nem a fisiologia haviam conseguido estabelecer um conhecimento sobre esses fenômenos psíquicos. Para Ferenczi, não se pode negar a existência de tentativas anteriores no tratamento das neuroses e psicoses que apresentaram resultados eficazes, porém como na forma de uma arte, que não podia ser ensinada a não ser raramente por um ensino intuitivo. Freud lidou com a incerteza das condições patológicas, criando as regras da gramática específica e da lógica primitiva que regem esse domínio, tornando essa forma de escuta e observação compreensível e significativa. Mesmo estando em um campo topológico, onde havia forças recalcadas e uma vida funcional, Freud, desde o início, valorizou a adaptação social e a sublimação dessas forças com igual ou maior importância para o seu ensino psicanalítico. A dificuldade ressaltada por Ferenczi é de que o comportamento não era suficiente na observação ou na comunicação do paciente em análise e que o psicanalista precisava de um esforço substancial de associação entre ideias, sentimentos e processos inconscientes desse paciente. Para que se possa satisfazer essa necessidade, fazia necessário agilidade e flexibilidade que não era alcançada de outra forma, senão com a própria análise pessoal desse analista. A partir desses processos estabelecidos, a não demonstrabilidade dele, surge a necessidade de aceitação dos limites do modelo estabelecido para a prática. Prática essa que também depende do compromisso do paciente, que esconde uma boa dose de desconfiança. Ferenczi vai sugerir a regra de um sentir com. Essa instrumentalização própria de sua vivência no dispositivo clínico é que eu passo a seguir a falar aqui com vocês, né? O Freud teve ao seu lado um grande clínico, né? Talvez o mais atravessado pelo sofrimento humano da psicanálise que nascia no início do século XX. Em sua clínica, o Ferenczi recebia os casos que os demais analistas já haviam abandonado pela falta de recursos terapêuticos. Em busca de saídas, apresentou reflexões importantes para o dispositivo clínico. Quando do falecimento de Ferenczi, em 1936, Freud escreve seu obituário, que revela, apesar das divergências entre os dois, que surgiram na década de 1920, uma grande admiração pelo percurso e obra de Ferenczi. Então, Freud vai escrever, né, no falecimento de Ferenczi, a necessidade de curar e ajudar tornou-se nele predominante. Provavelmente, ele se impôs metas inalcançáveis com os meios terapêuticos de hoje. Veio-lhe a convicção, desde fontes afetivas inesgotáveis, de que seria possível alcançar muito mais com os pacientes se lhe dessemos em medida suficiente o amor pelo qual haviam ansiado quando crianças. Ele quis descobrir como isso era realizável no âmbito da situação analítica. Onde quer que o tivesse levado o caminho que encetou, ele não pôde percorrê-lo até o fim. É impossível imaginar que a história de nossa ciência o esqueça algum dia. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? É não esquecer Ferenczi, né? Ferenczi acreditava que o processo analítico não poderia ser confortável nem para o analista, nem para o analisante. Em busca de uma maior igualdade e mutualidade entre ambos, os atores do dispositivo clínico, Ferenczi irá trabalhar na sua clínica a flexibilização da técnica. Professor, 5 minutos. Ok. Ao invés de uma crítica como é feita por outros autores da filosofia, a Freud, pelas possibilidades do erro de manejo da clínica das neuroses, Ferenczi propõe algo novo. A novidade é que, além da primeira regra de ouro da psicanálise, associação livre, se cria uma segunda regra de ouro,
a análise pessoal do analista. É a partir dessa manifestação de uma vivência contínua da mesma experiência do paciente pelo analista que, para Ferese, neste que chamamos de dispositivo clínico, passa a existir não somente aspectos teóricos, técnicos, mas uma mutualidade que retira a maior parte dos questionamentos à ética do psicanalista por parte dos pensadores da época. Uma construção singular vai surgir, mesmo que não valorizada na época, de um percurso pessoal de cada psicanalista no próprio dispositivo com outro analista. E Ferese ressalta a necessidade da confiança na relação estabelecida e estabelece a importância da comunicação franca, que implicava o reconhecimento dos erros cometidos pelo analista. É fundamental, né, o controle rigoroso por parte do analista de seu próprio narcisismo e de suas reações afetivas, que, uma vez resolvidas, não atrapalhem o analisante de realizar todo o trabalho de interpretação, que, como o Ferese falava, quase sozinho, ou apenas com uma ajuda mínima. Né? Ele irá apontar para a facilidade do reconhecimento dos analistas não analisados, que ele vai chamar de selvagens, assim como Freud, também dos pacientes ou dos analisantes que interrompem a análise prematuramente. Irá chamar a atenção que o resultado esperado de uma análise terminada é a própria necessidade que a técnica exige do analista. Novamente, o autor coloca a posição de mutualidade com o paciente como um argumento a mais em favor da necessidade absoluta da segunda regra fundamental da psicanálise, entre aspas, que seria, né, a questão do investimento em análise. Mesmo preocupado por não estar cumprindo as sugestões feitas, né, por Freud nos conselhos da técnica, Ferese aposta na clínica como soberana e entende que essas sugestões são recomendações aos principiantes para protegê-los de erros grosseiros no manejo clínico. Já estava estabelecido a associação livre, tanto a atenção que obriga o paciente pela via da associação livre a confessar verdades desagradáveis, quanto o relaxamento, pois a mesma regra autoriza a liberdade na fala dos relatos de sua vida. Esse fato traz a certeza da manutenção da regra fundamental da psicanálise e a sua proposta de manejo através do uso da atenção, relaxamento. É através do conceito do tato que ele define como sentir com, não em um modelo de captura dos sentimentos do analisante, mas justamente por compartilhar de uma experiência de análise pessoal com ele, que o analista poderá, sem as resistências de quem fala, fazer associações e lançar mão delas como pensamentos retidos ou tendências que lhe são inconscientes. Então, eu agradeço a esse momento assim, de compartilhar com vocês e passo a palavra para o Márcio. Muito obrigado pela sua fala, professor Hudson. Agora, nós, dando sequência, nós vamos ouvir a professora Fernanda, que vai dividir essa mesa com o professor Júlio, Inspirações Ferencianas para escutar o desmentido social. Essa mesa tem o objetivo de discutir o impacto do desmentido na escuta do analista, suas possíveis aplicações no campo social e a hipocrisia com que a comunidade psicanalítica rege essa discussão. Evidencie-se a questão: pode o analista escutar? Boa tarde. Vocês estão me escutando? Pergunta clássica. Eu vi que tinha umas pessoas no YouTube com alguma dificuldade. Tá dando para ouvir? Tá, Júlio? Tá. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite para estar aqui, agradecer pelo convite para participar de mais um livro organizado pela Alterives, né? Então, quero agradecer a Alterives, quero agradecer também pela oportunidade de conhecer os colegas, né? O Márcio, o Hudson, e também ao Júlio por essa parceria, né? Eu e Júlio produzimos esse trabalho, esse capítulo, como um desdobramento de questões com as quais eu venho trabalhando no Marginalia, que é o laboratório que eu coordeno na UFRJ, né? Questões sobre a incidência dos marcadores sociais na clínica psicanalítica, né? Tentando formular numa primeira questão, eu queria perguntar como nós podemos pensar, como nós pensamos a partir da psicanálise sobre a incidência de recortes sociais,
tais como raça, gênero e classe. Eu não sei se travou, estou vendo aqui no... Não, tá bom. Então, bom, como eu disse, nós estamos discutindo esse tema no Marginalia, que é o Laboratório de Psicanálise e Estudos sobre o Contemporâneo, que eu coordeno na UFRJ, que é o laboratório parceiro do núcleo, que é coordenado pelo Júlio, também na UFRJ, UNEPEC. Sempre que eu vou falar sobre esse assunto, e eu tenho falado bastante, né, sobre esse assunto, eu gosto de partir, eu digo assim, para abrir a gira, eu gosto de partir daquilo que eu venho chamando como princípios de funcionamento do nosso laboratório. E eu quero trazer aqui 2 desses princípios, por assim dizer, porque eu acho que fazendo isso eu consigo situar de onde eu estou falando, a partir de que lugar eu estou falando na psicanálise, né? Então, um primeiro princípio é a necessidade de valorizar as interrogações que são colocadas de fora da psicanálise para a psicanálise, né? Eu sei que é comum no nosso campo que colegas recusem, às vezes até de saída e de maneira um pouco apressada, as críticas que nos são endereçadas, né? Como se fosse indício ali de uma resistência e que, portanto, não valeria a pena considerar. Mas eu entendo que essas críticas são muito importantes para movimentar mesmo o movimento psicanalítico. Me parece que quando a gente se fecha para essas críticas, a psicanálise acaba decretando o seu fim, né? Eu acho que é bem radical assim mesmo, né? Porque a psicanálise fica fechada em si. É o que o Derrida chamou de resistência autoimunitária por parte da psicanálise, ou seja, quando a psicanálise resiste a si própria e, segundo Derrida, quando ela acaba perdendo o seu poder de pôr em crise. Esse seria um primeiro princípio de funcionamento, né? Um segundo princípio é a importância de fazer uma psicanálise situada. Quando eu falo situada, eu estou fazendo alusão, né, em termos conceituais, à situação mesmo, ou seja, ao modo como a dona Haraway, por exemplo, vai construir essa ideia de saberes situados. Ou seja, saberes que são construídos, que se esquadrinham a partir de um lugar situado histórica, política e geograficamente. Isso quer dizer que quando eu escuto, né, quando eu produzo esse trabalho aqui com o Júlio, quando eu dou uma aula, né, quando eu estou aqui falando para vocês, não é possível apagar os marcadores que me situam. Por exemplo, uma mulher branca, professora universitária, residente da Zona Sul do Rio de Janeiro, com as minhas histórias, né? Eu, por exemplo, fui socializada em ampla medida em escolas de samba, isso marca a minha escuta, né? Os causos que eu vou colecionando quando eu transito pela cidade, não tem como apagar as incidências, por exemplo, da cidade, né? Que marcam o meu corpo, que marcam a minha escuta, as próprias rodas de samba que eu frequento, né? Ou até, não sei, imagino que Alter Ives esteja assistindo, a cervejinha lá que eu vou beber com Alter Ives na praça, perto aqui de casa. Falando em samba, para tornar ainda mais palpável para vocês esse segundo princípio de funcionamento do nosso laboratório, eu sempre peço a quem trabalha comigo que pense em psicanálise a partir de uma possível ida do Freud a um desfile do Cacique de Ramos, que é um bloco tradicional de rua aqui do Rio de Janeiro. Como seria isso, né? O encontro da obra freudiana, ou melhor, o choque da obra freudiana com a purpurina, com o imponderável do carnaval e os seus improvisos, os seus excessos, as suas loucuras, as suas encruzilhadas, né? Como seria a obra freudiana da encruzilhada. Quando eu falo isso, eu não estou querendo, e é bom deixar isso bem explícito de saída, eu não estou querendo exotizar uma figura imaginarizada do Brasil, mas eu queria que a gente tentasse pensar aqui que faz diferença eu construir psicanálise, eu pensar sobre psicanálise no Brasil, pensando sobre as nossas particularidades, nossos modos de subjetivação, ou apenas tentar reproduzir o que nos chega lá de além-mar, como as caravelas que buscaram nos colonizar em outra época, e infelizmente parece que uma época nem tão distante assim. Semana passada, se não me engano, na sexta-feira passada, alguns de nós que estamos aqui nesse congresso agora, né, a gente estava em outro evento, e a gente discutia exatamente isso, né, assim, tudo bem, por exemplo, falar sobre trauma citando os atentados em Paris,
Mas é importante que a gente se lembre que, enquanto acontecem atentados lá em Paris, muitas brasileiras e brasileiros são assassinados, né, em função da violência policial dentro das suas casas diariamente, só para ilustrar. Né? Com isso, eu quero lembrar que as fontes que a gente elege como recursos de importância para a construção do nosso saber e também da nossa clínica impactam naquilo que a gente consegue escutar ou não. Né? Eu não estou propondo, vejam vocês, que a gente descarte o que está acontecendo na Europa, não é isso, né? Mas o que acontece na Europa não pode servir de subterfúgio para que eu tente me esquivar do que acontece por aqui. Né, do que está acontecendo, a chacina do Jacarezinho, que seja, né? Por isso, eu gosto bastante dessa figura do Freud fantasiado, né, de índio, que ainda dá uma discussão melhor ainda, num bloco de carnaval. É um Freud situado, né, uma figura de Freud habitada pelas contradições. Essa expressão, né, o habitar as contradições, é uma expressão da Silvia Rivera Cusicanqui, que é uma autora de origem aimara, portanto, da Bolívia, que eu recomendo muito, por sinal, para nos curar mesmo dessa doença dos binarismos, das dicotomias modernas, né? Quer dizer, não é uma coisa ou outra, mas uma mistura das duas coisas. Um Freud no Cacique de Ramos, um Cacique de Ramos com Freud. Bom, então, aberta essa gira, né, citando esses princípios de funcionamento, eu queria, então, retomar a questão que eu coloquei no início da minha fala. Como pensar sobre os marcadores sociais na clínica psicanalítica? Eu imagino que alguns aqui que estão assistindo, mais familiarizados com a psicanálise, podem dizer que não tem nada de novo a ser dito nesse sentido, já que os marcadores sociais da diferença foram considerados, embora não com esses nomes, foram considerados desde Freud, já que eles compareciam ali nos casos que o Freud, inclusive, analisou. Então, para início de conversa, eu convido vocês a colocarem, pelo menos na forma de uma pergunta, né, lembrando que somos psicanalistas, os marcadores sociais são mesmo considerados quando a gente escuta? E aqui eu preciso agradecer imensamente a amiga Camila Farias, que é uma colega também psicanalista da Universidade Federal de Pelotas, né, que certa vez, a gente discutindo esses assuntos, ela me endereçou a seguinte pergunta: Fernanda, pode mesmo o analista escutar? Ela estava, então, se apoiando, né, na questão que dá o título ao famoso livro da indiana Spivak, pode o subalterno falar? Né? Então, nesse deslocamento, ela pergunta, pode o analista escutar? Recolocando, portanto, a questão, pode o analista, de fato, escutar a incidência dos marcadores sociais de diferença na clínica? Para ajudar a gente a tentar responder essa questão, eu queria contar para vocês um caso, né? Minha família é do interior de Minas, então, para mim, a contação de caso é muito importante, né? Então, eu venho contando esse caso com alguma regularidade, porque me fez pensar bastante, né? Eu submeti um texto a uma revista especializada em psicanálise, tratando justamente desse assunto, né, os marcadores sociais na clínica. E quando submete um texto, né, para quem não sabe, recebemos os pareceres, né, que são os colegas que avaliam esse texto. E tinha lá, numa das avaliações, né, algo que me chamou muita atenção. O colega parecerista dizia que esse tema era muito importante, de muita relevância para a psicanálise contemporânea, especialmente no Brasil. Até aí, eu tenho acordo com o colega, né? Afinal de contas, estou estudando isso. Mas o que me incomodou foi a frase que veio na sequência, que eu vou citar aqui, eu vou ler aqui para vocês. Profissionais que atuam nos serviços públicos deparam-se com essas situações constantemente em seu cotidiano. Então, o desafio lá para esse colega, né, que escreveu o parecer, seria desenvolver conceitos e técnicas a partir de um conhecimento histórico e clínico, porque, vale lembrar, aqueles profissionais que estão na ponta lá do serviço público se deparam com essas questões. E aí, eu pergunto a vocês, nos consultórios, né, nos bairros mais abastados do Rio de Janeiro, né, no caso, mas das nossas cidades, os psicanalistas não se deparam com essas questões o tempo todo? Esse colega que escreveu lá o parecer, ele não é marcado por raça, gênero e classe? Tem ainda uma outra indagação que o parecer traz, né, e que costuma ser feita com muita frequência
quando eu falo sobre esse assunto, né? Então, quando eu vou falar sobre esse assunto, quando eu vou apresentar, quando eu escrevo sobre, as pessoas até falam, tudo bem, Fernanda, você pode aí falar sobre os marcadores sociais em psicanálise, mas que você faça isso a partir de vinhetas clínicas, expondo, portanto, os analisandos, né, nos relatos de caso. A justificativa, segundo essa proposta, é de que a psicanálise se faz no caso a caso, no singular, e, dessa maneira, o debate epistemológico que eu e Júlio estamos propondo aqui hoje não seria suficientemente clínico e, portanto, psicanalítico. Eu queria indicar aqui, não vou ter como me aprofundar, né, na questão metodológica em psicanálise, mas eu queria só indicar a discussão que é proposta pelo colega Tami Ayushi sobre a produção de casos em psicanálise. Ele problematiza a naturalização desse recurso metodológico no nosso campo e diz optar por ler, nas palavras dele, a superação da individualidade do caso como uma estratificação histórica dos tempos do analista, do analisando e da instituição psicanálise. A singularidade do caso é o que contém, então, essa multiplicidade de histórias, de causas e de sotaques, né? Por exemplo, nós podemos ainda pensar sobre a escuta dos marcadores sociais na clínica a partir de um movimento que ficou popularizado na França recentemente como PsySafe, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas esse movimento surgiu da demanda por parte de sujeitos que se diziam violentados na clínica quando os profissionais lá da escuta reproduziam violências estruturais a que esses sujeitos estavam submetidos na sociedade em geral, né? Por exemplo, o racismo, a misoginia. Então, profissionais da escuta, psicanalistas, mais propriamente falando, né, se propuseram a fazer o que eles chamaram de uma escuta psicanalítica não neutra, como consta no site lá do PsySafe. Aqui no Brasil, eu, pelo menos, não conheço uma proposta, né, que se assemelhe a esses termos, né, por parte de psicanalistas, mas nós temos, sim, algumas propostas no campo da psicologia clínica em geral, né, que é a proposta de algumas terapias, né, que buscam garantir um espaço seguro para esses sujeitos, né, em especial a partir de algumas prerrogativas identitárias. Então, eu posso citar aqui a psicologia preta, né, diretamente implicada na desconstrução do racismo estrutural, e a terapia afirmativa destinada a sujeitos bi e monodissidentes. Bom, quer nós concordemos ou não com essa proposta, né, de oferta de um espaço seguro na clínica, eu, aliás, já digo de saída que eu acho complicado a ideia de oferecer de saída e baseada em prerrogativas identitárias, né, em traços identitários, um espaço que seria seguro na clínica, mas vamos lá, quer nós concordemos ou não, nós temos aqui, na demanda que é endereçada por esses sujeitos, um material também clínico. Sujeitos que dizem passar por essa espécie, né, para acompanhar o forense, progressão traumática na clínica, quando o analista não escuta os marcadores sociais, quando ele reforça os desmentidos sociais, para usar os termos que a gente está tratando aqui, né? Nós temos uma hipótese, eu e Júlio, em relação a esse estado de coisas. Assim, obstáculos que dificultam a escuta por parte dos analistas. E um desses obstáculos está dado pela ficção de um universal. Ou seja, um modelo de subjetividade que serviria para todas as épocas e culturas, insubmisso à passagem do tempo, à localização geográfica, à história, que envolve, inclusive, vale lembrar, os pequenos causos. Talvez em uma interpretação algo equivocada, me parece, da neutralidade benevolente na clínica, como Freud nos ensinou. Porque quando Freud falou da neutralidade, né, ele não estava fazendo a proposição, assim, não me pareceu, né, que ele estivesse fazendo uma proposição de um analista neutro, no sentido de poder ser livre das marcações sociais, né, neutro como sabonete lá para beber. Não foi isso, né? Freud estava afirmando que era importante em uma análise, por exemplo, diferenciar o que é seu, o que é do outro, e não cair na pilha do que vem do outro lá no caso do analista. Quando eu falo sobre isso, eu sempre me lembro, né, daquela moda também presente aqui no Rio de Janeiro, né, de algumas décadas, de analistas que só
usavam roupas pretas, né, que tinham os divãs pretos para criar um ambiente neutro, digamos assim. Então, eu sempre trago essa anedota, né, eu fui analisando de um colega assim, e eu sempre trago essa história lembrando que preto também é uma cor, né, a gente não pode esquecer que preto também é uma cor. Mas há algo do nosso referencial clínico-conceitual que talvez explique, pelo menos em parte, como nós tendemos a cair na pilha desse universal, né, dessa pretensa neutralidade, esse universal construído a partir de uma abstração, sem marcações sociais. É que nós estamos acostumados, em psicanálise, a falar nos termos de um mal-estar inerente à condição humana, ao desamparo constitutivo da espécie, ao trauma que seria estruturante, ou seja, a algo que estaria dado de saída para todas e para todos. Esses conceitos são importantes, é claro que eles são importantes na clínica psicanalítica, mas eu entendo que eles não podem apagar os recortes que estão absolutamente presentes no nosso cotidiano e na nossa clínica, quer sejamos nós capazes de escutá-los ou não. Então, se eu quiser afirmar que há algo de universal nessas noções, na medida em que nós operamos, sim, em psicanálise a partir de modelos, né, isso é incontornável, é importante que a gente se pergunte sobre como esse universal é construído, a partir de qual lugar esse universal opera. Esses conceitos genéricos, por assim dizer, não podem apagar os predicados que situam o lugar de onde o analista parte para escutar. Então, quando nos deparamos com o parecer do caso que eu acabei de contar para vocês, né, com a demanda que acabou dando corpo à proposta da PsySafe, é possível perceber, sim, que há um universalismo abstrato operando na clínica, afinado a um determinado modelo de subjetividade, aparentemente sem origem, sem inscrição social. Um modelo não situado e, dessa maneira, alçado à ficção de universal. E como nós chegamos, né, a essa construção imaginária que parece imunizar a nossa clínica dos marcadores sociais? O terreno, né, em que essa resposta precisa ser elaborada, precisa ser necessariamente epistemológico. Por que precisa ser necessariamente epistemológico, né? Porque assim eu estou me afastando de qualquer iniciativa que busque desenvolver uma técnica específica destinada a determinados sujeitos minorizados, cujos modos de subjetivação estariam à margem desse modelo que foi privilegiado de maneira hegemônica como universal. Então, eu sempre brinco falando que não é do meu interesse fazer gambiarras clínico-conceituais para dar conta de um número cada vez maior de sujeitos, de fenômenos, de propor uma clínica outra, uma clínica das margens, né, capaz de acolher sujeitos minorizados. O que me orienta é a possibilidade de investigar como nós chegamos à pretensão de um modelo de sujeito supostamente neutro, né, e, em última instância, insubmisso à incidência da passagem do tempo e das transformações culturais. Para retomar lá o parecer, eu queria aqui propor um giro, né? Não é que esse tema seja importante para quem está atuando nos serviços públicos. Me parece que, nesse sentido, quem está lá atuando nos serviços públicos está muito bem, obrigada, né? Esse tema é até mais importante para quem está nos consultórios, achando que ele só importa para quem está na esfera pública. Nós precisamos, então, nomear esse sujeito supostamente universal que parece operar nos saberes produzidos em psicanálise e situá-lo histórico e politicamente. Essa representação de sujeito remonta aos primórdios da psicanálise, né? Que modelo de sujeito é esse? A gente vai encontrar as raízes desse modelo na modernidade, né, que influenciou profundamente os saberes situados na Europa, à época em que Freud formulava o seu arcabouço teórico clínico. E aqui, né, eu não estou querendo dizer que é só o Freud que a gente precisa situar, né? Às vezes também tem essa armadilha, né, de falar, não, o Freud estava lá no seu tempo, então, como uma solução quase miraculosa, vamos então apresentar o Ferenczi, que deu conta do que Freud não deu. Né, não pôde dar. Não, o Ferenczi, é preciso que a gente situe também, nem poderia ser diferente, né? O Ferenczi, situar o Ferenczi histórico e politicamente. Sobre a modernidade, nós fomos acostumadas em psicanálise a entender a modernidade como um recorte histórico, historiográfico, né, que, como a gente sabe, está lá associado à emergência do Estado-nação,
da medicina moderna, da qual a psicanálise deriva como um desvio, né? E da própria experiência subjetiva vinculada à categoria de indivíduo. A nossa clínica, ela é tributária dessa categoria de indivíduo, por mais que dela a gente se desvie. Esse recorte historiográfico, ele teria sido superado pela tão comentada contemporaneidade ou pós-modernidade, né? Era muito comum nos textos, inclusive de psicanálise lá no final da década de 1990, né, comentar de maneira não consensual o que seria a pós-modernidade, a contemporaneidade, enfim. Nesse sentido, parafraseando até o Agamben, né, o Agamben tem esse texto famoso, que é o contemporâneo, e lá o Agamben fala que o contemporâneo não é apenas um recorte historiográfico, mas também uma atitude singular em relação ao seu próprio tempo. Então, eu queria propor que a gente pensasse não apenas o contemporâneo como uma atitude em relação ao seu tempo, mas também a modernidade. Então, tanto modernidade quanto contemporaneidade corresponderiam a recortes historiográficos, né, mas também atitudes em relação ao nosso próprio tempo. E aí, né, talvez haja uma persistência de certa atitude moderna ainda hoje, né, na expectativa de modernização das técnicas, da sexualidade, né, o Hudson falou do dispositivo, Alterives também falou do dispositivo de manhã, a expectativa de modernização da nossa clínica, né, dos modelos que nós construímos para a investigação dos processos de subjetivação. Então, talvez a gente possa dizer que é possível se deparar com atitude moderna na nossa clínica, na tentativa de abstração da representação de sujeito, como se houvesse um modelo universal, atemporal e livre das marcações sociais. Seguindo, então, a proposta de retomar criticamente as raízes modernas da nossa clínica, eu acabei me deparando com autoras e autores, né, que se propuseram a discutir as bases da construção desse modelo de subjetivação, partindo de um universalismo pretensamente abstrato, né, que persiste ainda hoje no que eu estou chamando de atitude moderna. Foi assim, então, a partir dessa indagação clínica, que eu fui conduzida ao que a gente pode chamar, de maneira que não me agrada tanto, mas vamos lá, o campo de estudos decoloniais, pós-coloniais ou até anticoloniais. Para quem não está familiarizado com esse campo, né, o projeto, por assim dizer, decolonial, circunscreve o cientificismo, né, a tradição do cientificismo e do eurocentrismo ao empreendimento colonial que teve início na modernidade, ou até um pouquinho antes, dependendo de onde a gente vai situar a modernidade. Quando o homem branco europeu se tornou agente, sim, do domínio, da exploração, da escravização e da desumanização dos diversos povos indígenas africanos, que foram entendidos por esse homem branco europeu como um outro, né? Portanto, às margens da criação de um mundo que foi forjado como o único mundo existente. A modernidade é esse projeto de mundo, né? O filósofo argentino, radicado no México, Henrique Dussel, eu gosto bastante, acho que ele ajuda bastante a pensar, né, sobre o nosso campo, ele localiza aí o nascimento de um mito, o mito da modernidade, né? Um mito que fez com que a Europa fosse tomada como o centro da história mundial e todas as outras culturas e cosmovisões, né, tomadas por periféricas. Ele fala que é o momento de constituição de um ego descobridor, quando a Europa se confronta com esse outro que buscou controlar, vencer e violentar, né? Por isso que ele trata nos termos de um encobrimento do outro, porque esse outro, ele não foi descoberto como alteridade, né? Esse outro foi encoberto, ele fala que é o encobrimento do não europeu. Esse encobrimento do outro deu origem, para retomar o que eu estava falando antes, à proposta desse universalismo abstrato, um tipo de particularismo que se estabelece como hegemônico e se apresenta como desincorporado, como se não pertencesse a qualquer localização geopolítica, inclusive, né? Então, o projeto decolonial se contrapõe a essa abstração em prol de um universalismo concreto, para acompanhar os termos do Aimé Césaire, um universal rico, onde caibam todos os particulares, né? Nesse ponto, eu queria lembrar aqui, assim, rapidamente, que é importante se ter em conta, eu não estou falando contra o universal, né? O universal, ele não precisa significar uma oposição em termos estanques ao particular, ao singular, não é isso, né? É possível resgatar, por exemplo, o que o Jacques Rancière propõe no O Ódio à Democracia, né, o livro dele, de colocar o universal a serviço da igualdade, de fazer o um se conciliar com o múltiplo,
né? Então, ele parte dessa ideia, ele está tratando da democracia, não é da clínica, mas, enfim, ele fala em polemizar o universal. Ele diz que o processo democrático deve trazer de volta ao jogo o universal de maneira polêmica. Isso não significa multiplicar cada vez mais as demandas individuais, mas, segundo ele, deslocar continuamente os limites do público e do privado, entre público e privado, entre público e político e social, e de maneira mais próxima ainda do que eu estou trazendo aqui, por exemplo, de pensar um deslocamento dos limites entre clínica e social. Né? Professora, 5 minutos. 5 minutos. Uhum. É essa expectativa do universalismo abstrato que o projeto decolonial escancara e denuncia. Em psicanálise, quando a gente levanta esse problema de pensar como se opera essa ficção de universalidade, é comum escutar argumentos que tentam desqualificar a pertinência da questão, por exemplo, a partir da defesa de que nós operamos com a singularidade, no caso a caso, e a partir lá da tão falada neutralidade. Mas, para mim, a questão se recoloca, né? Porque a gente trabalha, assim, com a construção de modelos que o singular deve poder sempre colocar em questão, que a clínica deve poder colocar em questão, que o choque do encontro com o outro, né, a cada encontro possa colocar em questão. O Tamiya Yushi lembra que é preciso se deter sobre o ponto de vista a partir do qual um psicanalista emite um discurso. Então, o fato de lançar mão da neutralidade benevolente não cancela do lado do analista os seus marcadores sociais. Então, essa opção decolonial em psicanálise busca indicar o imaginário que embasa o modelo de subjetividade que foi alçado ao estatuto de universal, né? A gente precisa nomear as normas que podem operar na clínica também do lado do analista, a fim de que a gente possa, na medida do possível, tornar audível a incidência dos marcadores sociais na nossa clínica, né? Nomear as normas, historicizar as normas, é uma maneira de colocar o universalismo abstrato em xeque. Eu gosto muito do trabalho da Jota Mombassa, que é uma artista e pesquisadora, e ela faz uma releitura justamente dessa questão que é colocada lá como título do livro da Spivak. Pode o subalterno falar? E aí a Jota fala que o silêncio do sujeito subalternizado é mais um efeito da não escuta colonial do que propriamente de uma não fala subalterna. Então ela faz um deslocamento, né, da questão, pode o subalterno falar, para o que acontece quando o subalterno fala. Na clínica, parece que quando esse sujeito fala, ele corre o risco de não ser escutado, já que nós também somos marcados, né, por essas normas que buscam, sim, esconder, escamotear as violências que perpassam o nosso tecido social, as violências estruturais. Os efeitos normalizadores que servem de base para essas violências também se fazem presentes em uma análise. Quando nós falamos nesses termos, né, eu e Júlio não estamos pensando aqui num fora das normas. Então, vale repetir que o nosso objetivo é lembrar que as normas comparecem em uma análise. E como eu venho propondo desde a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2012, né, é importante que a gente suporte esse movimento pendular. Ora, a gente se aproxima das normas, ora, a gente busca com elas romper, especialmente quando a gente nomeia essas normas, quando a gente coloca o campo normativo em movimento e em xeque. Né? Então, é desse embaraço, desse movimento pendular que eu tenho partido para pensar sobre essas questões, né? E agora o Júlio vai dar sequência aí à discussão, trazendo as contribuições também do Ferenczi, né, de que a gente se utilizou para fazer esse debate. Agradeço por vocês terem me escutado. Obrigado, professora Fernanda, pela sua fala. Muitos elogios aqui. E antes do professor Júlio continuar, só lembrando que daqui a 30 minutos nós teremos... Vamos abrir para perguntas. Então, quem quiser fazer sua pergunta, tanto para o Hudson, para a professora Fernanda e agora para o professor Júlio. Por favor, professor. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito, né, poder estar participando desse evento. Queria agradecer ao Terives, ao Hudson, ao André, enfim, as pessoas que estão na organização, um evento assim impecável, né, e amplo, com grande difusão, como precisa ser um evento dessa natureza, né? Então, queria agradecer muito, também participar, mais uma vez,
de um livro organizado pelo Alterives, que tem como centro de gravidade algum aspecto da obra do Ferenczi, né, que é um autor para a gente muito importante, né, que está recebendo, depois de muitos e muitos anos, décadas de ostracismo, décadas de silenciamento, décadas de não utilização da sua obra para pensar a clínica, vem recebendo uma atenção muito grande da comunidade psicanalítica internacional, mas especialmente no Brasil, né? Isso é uma coisa que nos surpreende muito, mas, ao mesmo tempo, nós compreendemos como o Ferenczi, a obra do Ferenczi, é uma obra que, sobretudo no momento que a gente está vivendo, né, no momento que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, como faz sentido se debruçar sobre ela, aprender com ela e utilizar as ferramentas que ela construiu, né? Então, eu queria agradecer muito, dizer que eu estou muito confortável agora, depois dessa fala da Fernanda, porque eu vou fazer uma inconfidência, tá, Fernanda? Assim, teve uma hora que a gente achou que talvez você pudesse falar pouquinho, não falar, e foi, né? E foi eu com jeitinho, né? Tive que ter um jeitinho assim para produzir essa fala tão maravilhosa que você fez aqui, insubstituível, né? E tão representativa do nosso processo de trabalho juntos, né? Acho que você falou as coisas mais importantes do que a gente tinha para dizer. Eu tenho pouco a dizer depois do que você falou. Esse artigo que nós escrevemos, já escrevemos há algum tempo, né? E eu tenho uma relação assim com as coisas que eu particularmente escrevo, que é uma relação meio complicada, assim. Depois que passa um tempo, eu vou ler e aí eu fico nervoso com aquilo que eu escrevi, eu deixo de me identificar, eu vejo problema, e de modo que eu preferi assim não trazer para vocês hoje exatamente aquilo que está no artigo, né? Que tem alguns meses de escrito, né? Mas eu não me sinto, é uma questão da minha própria personalidade. E aí a vida está muito difícil, né? A vida nesse momento, sobretudo também, além de psicanalista, praticante, eu sou psiquiatra também, mas professor universitário de uma universidade pública, né? É importante falar da importância da universidade pública, né? Da sobrevivência da universidade pública no Brasil. Nós estamos assim alucinados de trabalho, e eu me deparei com uma situação inédita, né, de ter uma fala marcada para hoje, dia 5 de novembro, sem ter preparado absolutamente nada para falar, né? E isso foi uma coisa que me deixou muito nervoso, fiquei muito preocupado com isso, porque é uma transmissão ao vivo, tem esse momento, eu estou louco para acontecer de novo, um encontro presencial que não será gravado, que a gente pode falar sem tanta preocupação disso ficar para a posteridade, só vai ficar na memória das pessoas, e a memória das pessoas é diferente da imagem, da voz que a gente difunde através da internet, né? E acabou aconteceu uma coisa que eu resolvi. Hoje de manhã eu lamento, peço desculpas por não ter assistido o evento de manhã, porque eu estava preparando o que eu ia falar, e eu rarissimamente, é muito raro, né, que eu apresente um texto, né, que eu fale, que eu leia um texto, muito raro quando eu vou falar em qualquer evento, que eu fale a partir de alguma coisa que eu escrevi, que eu leia o que eu escrevi, né? É muito raro que isso aconteça, mas aconteceu. Acabei, durante essa manhã, escrevi o texto, está no calor dos acontecimentos, e eu acho que talvez esse texto represente um pouco aquilo que eu quero falar. Então, é um texto pequeno, de 3 páginas e pouco, né? Eu acho que deve dar no tempo que me cabe. Se não der, você me interrompe. Eu não vou ficar chateado nem magoado se isso acontecer, tá? Fiquem tranquilos, né? Eu entendo perfeitamente a necessidade que as pessoas têm de participar. Peço desculpas também por não utilizar o gênero neutro, assim, quando eu estou falando o psicanalista, o paciente, o sujeito. Eu sei que isso é um problema, realmente, é um problema que a gente tem que enfrentar e encontrar uma maneira de manter a espontaneidade, mas, ao mesmo tempo, manter o rigor, manter essa pluralidade, né, na fala, mas eu não consigo fazer, então eu peço desculpas antecipadas, porque não vai ser possível encontrar uma forma de linguagem que represente aquilo que eu estou, né, o gênero daquilo que eu estou propondo a falar. Então, eu vou ler esse texto, vou fazer pequenos comentários, até porque a fala da Fernanda suscitou comentários, né? É importante também, eu não me lembro, eu vi a apresentação que
que eu acho que foi tirado do meu currículo Lattes, eu não sei se a Fernanda mencionou, né? É muito importante dizer que esse trabalho todo que eu estou apresentando, essa parceria com a Fernanda, ela é uma parceria interinstitucional de laboratórios de pesquisa, também muito importante, né? Eu sou coordenador, junto com a Tereza Pinheiro e Regina Zório, de um laboratório de pesquisa que é o NEPEC, né? Tem um site, vocês colocarem NEPEC com 26, né? Na internet, vocês vão ter acesso, ele está relativamente atualizado em relação às nossas produções. Então, é muito importante registrar isso também, né? A importância de um laboratório de pesquisa, né? A psicanálise ela não se faz individualmente, a psicanálise se faz coletivamente, se faz em grupos, se faz em parceria, e essa minha parceria com a Fernanda, de fato, me transformou, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que se a gente pergunta a alguém se alguém é psicanalista, ele só é psicanalista, homem ou mulher, ou não importa, né, o gênero que for, se ele for permanentemente transformado pela sua prática, né? Então, eu acho que nosso objetivo aqui, eu acho que eu me senti transformado, eu sou muito mais neófito nesse campo, né? Do desmentido social do que a Fernanda me ensinou muito no trabalho, então eu vou passar, dito isso, eu vou passar a leitura desse texto que eu escrevi, eu espero que eu fale numa linguagem que seja lenta o suficiente para vocês absorverem, tá? Eu vou começar com duas motivações que foram anteriores à escrita do texto, né? Duas motivações importantes, né? A primeira são determinados hábitos que eu comecei a perceber dando supervisão, lendo trabalhos, na minha própria clínica isso acontecia, né? Que é, mesmo que sejamos analistas com sensibilidade para o papel do ambiente nas diversas formas de adoecimento, quando nos deparamos com situações de violência explícitas, as quais procuramos não ver porque são consideradas da vida ou naturais, é comum que nossa ênfase inicial recaia sobre o papel do sujeito na produção do seu mal-estar. Geralmente somos levados, nas melhores intenções e preceitos técnicos, a seguir as associações do analisando, que supomos serem livres, as quais muitas vezes começa, motivada por culpa, vergonha ou humilhação, a se desviar do papel traumatizante de um ambiente marcado por esta forma de violência que acabamos por considerar banais. E como a violência da miséria, do racismo, da misoginia e de todas as formas de exclusão estruturam, essa palavra estrutura é muito importante atualmente, né, a nossa percepção do mundo, tendemos a deixar a nossa atenção menos flutuante. Associação pseudo-livre e atenção pseudo-flutuante é o resultado deste processo. Isso é uma impressão minha, vocês acreditem nessa impressão se vocês quiserem, se vocês já viram, não precisa, né? A hipótese que me surge a partir dessa descrição que eu fiz é, em situações traumáticas relacionadas a marcadores sociais, os quais necessariamente nos incluem, geralmente como sujeitos não subalternizados, os psicanalistas geralmente não são sujeitos subalternizados, os marcadores, né, sociais dos psicanalistas não são os mesmos marcadores sociais do conjunto da população brasileira, né? Esses marcadores, então, nós não somos incluídos nesses mesmos marcadores sociais. Podemos ficar gratos a nossos clientes por suas associações levarem para longe dessa injunção traumática. O mesmo profissional pode trabalhar de outro modo, levando em conta o trauma, a maneira de lidar com a traumatogênese, pode estar muito influenciado pela teoria do Ferenczi, mas em situações em que os marcadores sociais estão relacionados com essa forma de trauma, né, há uma tendência, pelo que eu tenho visto, né, há uma certa, né, uma certa responsabilização do sujeito, né, a explorar qual é a responsabilidade do sujeito na origem do seu sofrimento, né? Segundo lugar, um preâmbulo em relação a esse artigo, né, é o conforto proporcionado por certos arcabouços teóricos e pela organização das instituições psicanalíticas. Ao longo da história da psicanálise, muitas construções teóricas foram erigidas baseadas em escolhas epistemológicas, aparentemente neutras do ponto de vista social e histórico.
mesmo cônscios, os sabedores da não neutralidade da psicanálise, né? Qualquer psicanalista sabe que a psicanálise não é neutra, é comum, inclusive, o debate sobre as origens históricas da episteme da psicanálise, né? Tendemos a avaliar essa história com base nos próprios conceitos, frutos dessa própria história. Assim, toda a problemática trans pode ser avaliada pela teoria psicanalítica da diferença sexual. As desigualdades de classe social podem ser compreendidas pelo conceito de miséria neurótica. O racismo pode ser aquilatado pelo par identidade-identificação, produzindo uma crítica às lutas identitárias. Não incluímos a problemática da colonização como avatar da formação psicanalítica. Não discutimos autores que problematizam a importância dos marcadores sociais na clínica. Quantos de nós, até pouco tempo atrás, lemos Francis Fanon, Lélia Gonzalez, Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, para ficar apenas em alguns exemplos? As instituições psicanalísticas no Brasil, em sua maioria, até onde eu sei, posso estar cometendo algum equívoco, não têm uma posição clara quanto a políticas de ação afirmativa para suas formações. Hipótese. Esses fatos não são frutos do acaso. E facilmente podemos fazer parte da engrenagem do desmentido, baseado em nossas próprias escolhas epistemológicas. Certas intuições e posições éticas de Ferenczi são ferramentas valiosas para encontrarmos outro lugar na desmontagem dessa engrenagem. Eu vou dar um subtítulo para essa sessão chamado Ferenczi e uma clínica à mínima, né? Foi uma palavra que me veio ontem num curso de pós-graduação que eu estou coordenando junto com a Fernanda Pacheco, né? Numa época de grande discussão sobre a institucionalização da psicanálise, sobre os critérios de analisabilidade dos sujeitos, sobre as formas de psicopatologia mais afins à cura analítica, sobre quem poderia ser psicanalista e sobre o papel da psicanálise nas discussões mais gerais da cultura e das lutas políticas, Ferenczi sempre se colocou a tarefa de expandir limites impostos por posições que poderíamos, sem medo, chamar de ideológicas. Em sua opinião, não somos nós, analistas, que devemos responder de forma solitária a pergunta: quem pode se beneficiar de uma análise? É famosa sua frase de que, enquanto o paciente comparece, o fio da esperança não está rompido. Nós não detemos o saber do porquê, mesmo sem nenhuma mudança aparente, esse sujeito continua comparecendo. Nosso interesse por Ferenczi, ao discutir se podemos escutar os desmentidos sociais, repousa nesse autor ter colocado uma ênfase inédita em determinadas resistências dos analistas para entrar em contato com certos materiais de seus analisantes. Há, neste caso, uma dupla resistência. Resistência de escutar o que está silenciado, daí o conforto da associação pseudo-livre referida acima, e resistência quanto a sintonizar com a situação traumática, sintonia que o levará a tomar parte dela inevitavelmente. Estas resistências ao processo analítico por parte dos analistas, denominada por Ferenczi de hipocrisia profissional, contribuirá para o reforço do silenciamento, derivado de um tipo de situação traumática para a qual Freud estava menos atento àquela época. Depreendemos, antes ainda de dar uma descrição mínima sobre essa forma de traumatismo, que se tomarmos os processos de minorização e subalternização associados a certos marcadores sociais como potencialmente traumáticos, a resistência de nós, analistas, em reconhecê-los será exponencial. Com relação a essas formas de traumatismo, nossa posição de privilégio social, privilégio que faz parte inexorável da violência traumática, nos coloca de saída na cena do traumatismo. Nos defendemos, acreditamos que o trabalho se dá no 1 a 1, como falou muito bem a Fernanda, né? E 1 a 1 tomado em sua versão individualista, na qual singularidade é equivalente e igual à individualidade. E usamos a distinção entre identidade e identificação a fim de ratificarmos
as possibilidades desidentificatórias, mesmo que limitadas, de um processo analítico. Nos fiamos que não somos brancos, héteros, cis, letrados, membros das camadas médias e altas. Somos simplesmente analistas. E os sujeitos que atendemos não são pretos, trans, pobres, sujeitos à violência de Estado. São simplesmente sujeitos. E estamos a serviço da emergência da singularidade. De uma singularidade por vir através de um encontro assimétrico que poderá alcançar sua plena realização no manejo da transferência. Podemos ser um pai autoritário, uma mãe ausente, um patrão explorador, um marido deprimido, uma esposa invasiva, tudo isso no plano da transferência. Mas o que organiza a nossa percepção do mundo, os valores determinados por nossa posição no universo social, é um ponto cego, incontornável, que sabemos existir, mas que optamos por não pensar a fim de continuar o nosso trabalho. Chamamos de psicanálise a mínima um exercício da psicanálise que coloca em xeque permanentemente critérios de exclusão prévios a um encontro analítico. A psicanálise já foi pensada apenas para o atendimento de sujeitos neuróticos, oriundos da burguesia emergente europeia, ainda jovens para poderem se transformar, com alguma capacidade de introspecção, afetados de alguma forma pelo movimento romântico, capazes de relatar sofrimentos usando a linguagem da primeira pessoa, com grande capacidade imaginativa, segundo os critérios de imaginação desse mesmo imaginário cultural, e por aí vai. A obra de Ferenczi, desde o início, foi uma cruzada contra a elitização do exercício psicanalítico. Elitização psicopatológica e elitização de classe social. Haja vista a importância do Ferenczi na difusão das clínicas públicas, chamadas de clínicas públicas do Freud. E um dos pontos onde essa cruzada o levou foi a elaboração de uma teoria do trauma, cuja noção de desmentido é seu elemento-chave. Então, vamos começar a falar de desmentido social, para terminar a minha fala. Esse ponto, o que eu vou falar é uma coisa que eu estou trazendo aqui, eu comecei a pensar ontem, e estou tomando a liberdade de dividir com vocês, assim, com pessoas que eu não estou nem vendo. Hoje é um risco enorme que eu vou correr aqui, mas eu vou fazer isso mesmo assim. Eu gostaria de fazer repousar a minha descrição desse não processo chamado desmentido da seguinte forma. Ferenczi faz gravitar a sua traumatogênese em torno de uma terceira figura, uma figura anteriormente de confiança para a criança, para quem ela relatará uma situação estranha, nova, desconfortável, incompreensível, para a qual nenhuma teoria sexual infantil permite dar sentido. Para mim, sempre foi um ponto a ser compreendido este recurso ao terceiro como decisivo para a efetivação traumática em Ferenczi. Estava Ferenczi aludindo a uma alternativa da situação edípica, triangular por natureza, que impõe outras formas de trauma? Eu vou começar a falar alguma coisa aqui, que eu não tenho muita certeza, mas eu quero discutir com vocês, que pelo menos algumas formas de situação traumática, talvez tenham a ver com isso que eu estou querendo traduzir para vocês. Me perguntava também em que momento da vida infantil esse recurso ao terceiro ocorre na vinheta de Ferenczi. E, de certa forma, inspirado pelas áreas da mente descritas por Balint, especialmente as áreas da falha básica e a área edípica, fiquei imaginando algo que gostaria de dividir com vocês. Esta criança traumatizada, descrita por Ferenczi, é uma criança que começa a poder, pelo menos algumas delas, ensaiar o vislumbre das relações triangulares. Com a entrada na possibilidade de um mundo que se complexifica para essa criança, o mundo se torna mais complexo, passa a existir a ambiguidade, possivelmente existirão conflitos intrínsecos a formas de aliança que reencontrarão apenas em alguns momentos as formas harmoniosas de amor passivo, características das primeiras relações objetais. O recurso ao terceiro, nesse caso, seria a comprovação deste novo mundo de possibilidades para essa criança. Alguém que poderia dar uma versão não baseada na assunção absoluta ou na negação absoluta do ocorrido traumático. E o ocorrido não é algo banal.
É a coleção de experiências sensíveis que definem uma experiência pessoal. Ao desmentir, desacreditar, negar tudo o que é trazido pela criança, é a própria existência subjetiva num mundo de relações com a marca da terceiridade que se precariza. O terceiro e o perpetuador do trauma se colam e reenviam o sujeito a um mundo diádico, sem cor, ou melhor, preto e branco. E sabemos muito bem o que significa preto e branco no nosso país. O mundo passa a ser construído por valores absolutos, impostos como necessários. Se tornar parte desses valores, abrindo mão de uma parte de si, caracteriza o que Ferenczi denomina de identificação com o agressor. Trata-se de um mecanismo radical de sobrevivência ao preço da mortificação de uma parte do psiquismo. Terminar com o desmentido social. Nos parece que a descrição de Ferenczi é tão complexa e abrangente que ela pode descrever processos amplos de socialização. O papel conferido ao ambiente, em sua teoria, permite utilizar sua hipótese para pensar em formas naturalizadas de percepção do mundo. Retomando a discussão sobre o desmentido, que podemos dizer, e aqui agradeço a minha amiga Tereza Pinheiro por me indicar essa formulação, que o desmentido é exatamente o desmentido daquilo que seria o óbvio. A cena violenta relatada como apelo à proteção do adulto e construção de sentido tem todas as características dos que chamamos fato. Há um fato ali, mesmo que nos indaguemos sobre qual ele seria e como poderia ser interpretado. Em psicanálise, usamos a expressão verdade inconsciente para se referir a isso. Pois bem, algo óbvio, algo que não pode ser negado, pois foi vividamente experimentado, é violentamente apagado, se transforma numa cripta, como disseram Abraham e Torok. Não existe racismo no Brasil. Somos uma sociedade meritocrática por excelência. Somos um país historicamente cordial. As relações de gênero não são calcadas na violência. Cada um pode escolher sua orientação sexual de acordo com sua natureza. A miséria e a desigualdade são um mal inevitável da vida social. Até quando vamos desmentir o óbvio e acreditar nessas balelas? Até quando vamos suportar que a cena psicanalítica fique imune à peste psicanalítica que deveria nos desarranjar e nos desconfortar? Obrigado. Ok, muito obrigado pela sua fala, professor. Muito boa, por sinal, excelente texto, um texto potente. Então, conforme citado aí na tela, né, está aberta para perguntas. Eu vou começar do começo, literalmente, com uma pergunta para o Hudson, né? Depois eu vou trazendo para Fernando, professora Fernanda e professor Júlio. Então, Hudson, dentro do que você falou, teve uma coisa que me chamou bastante atenção, que eu queria te ouvir mais um pouquinho, que é sobre os limites do atendimento entre Ferenczi e Freud. Acho que seria interessante te ouvir mais um pouco sobre isso. Por favor. A ideia do trabalho, né, Márcio, foi justamente colocar a questão do dispositivo para abrir uma crítica, né? Abrir uma grande crítica ao dispositivo clínico e colocar o holofote sobre o analista e o analisante e tirar o foco do setting, né? Essa é a ideia que está por trás. Quando você faz isso, e esse sentir com, que aproxima o analista do analisante, a ideia central, né, do trabalho e da ideia que está por trás dele é a aproximação do analista do analisante. Consequentemente, até eu estava ouvindo, né, a Fernanda e o Júlio, quando você aproxima os dois, você abre a possibilidade de que todo analisante tenha acesso a todas as ferramentas possíveis, não do dispositivo, mas da psicanálise, para que ele possa, né, desenvolver ele mesmo, seguir o caminho que ele desejar, incluindo o do desejo do analista, você tira todas essas barreiras, né, que de alguma forma hoje existem, sim, como foi colocado aqui no contexto da psicanálise, que afasta o analista do analisante.
Então, no próprio contexto, por exemplo, de social, né, clínica social, e é uma questão que eu tenho hoje, né, que eu trabalho com clínica social na universidade, é justamente isso. A gente vai atender essa pessoa e dar até que ela possa chegar ao desejo do analista e ser analista, ou a gente está se dispondo a atender emergencialmente numa clínica social a pessoa até um determinado ponto. Então, assim, a gente está buscando isso. Como é que eu aproximo o analista do analisante para que ele tenha toda essa potência, né, que a gente vê no Freud, como você falou, e que o Ferenczi ele faz a subversão, né? Ele é um revolucionário. Ele consegue fazer assim, o analisante levanta da cadeira, levanta do divã, ele anda no consultório. Essa quebra de paradigma do setting aqui é o ponto-chave para essa avaliação que a gente está tentando de construir a ideia de dispositivo para permitir uma crítica do dispositivo. Então, acho que é bem mais complexo, né? É porque realmente a gente não teria tempo para falar muita coisa sobre isso, mas a ideia que está por trás é essa, é uma aproximação maior entre analista e analisante. Muito bom. Todo analista é um analisante, é isso que é o ponto. Né? Muito bom. E parece que tem mais uma pergunta aqui, que é: Ferenczi escreveu sobre a discriminação e preconceito no Brasil? Alguém quer responder? Márcio, antes dessa pergunta, eu estava vendo aqui o YouTube. Posso fazer uns comentários? Claro, fica à vontade. Aí, de repente, se o Júlio quiser responder essa aí. Não, primeiro é que eu vi que o Marcos, as pessoas estavam pedindo as referências, né? Aí vi que Marcos Santos botou várias referências. Marcos, fiquei super feliz de ver alguém no evento aqui de psicanálise partilhando dessas referências, né? Ele colocou lá várias referências, nomes que eu citei aqui, fiquei feliz de ver isso. E aí queria indicar, tem esse artigo, um artigo que eu publiquei já nem tão recentemente assim agora, que é intitulado Raça, Gênero e Classe Social na Clínica Psicanalítica, saiu pelo Tempo Psicanalítico, e lá tem a maior parte das referências que eu citei aqui, né, as referências completas, porque eu vi que tinha muita gente pedindo isso. Aí vi duas questões, a da Miriam, se não me engano, Miriam Tereza, falando sobre Fanon, né, sobre a sociogenia como construto para entendermos e reescrever a alienação colonial, né, de maneira, assim, mais imediata, eu diria que sim, mas eu gostei da sua pergunta, porque eu queria lembrar, né, assim, eu acho que a gente tem que... Bom, eu busco extrair efetivamente as consequências de pensar no Freud lá no Cacique de Ramos. Isso não é brincadeira, não. Quando eu falo, parece que é brincadeira, mas não é não, né? Porque, assim, o meu Freud, ele é realmente fantasiado no Cacique de Ramos, sabe? Então, eu acho que a gente tem que situar, né, os saberes. Agora, por que eu estou falando isso, né? Porque o próprio Fanon vai escrever lá, se não me engano, desde a introdução do Pele Negra, Máscaras Brancas, que o Freud, ele deu ênfase ao fator individual, por assim dizer, né, em resposta lá à tendência constitucionalista do final do século XIX, né? Então, assim, situando como que o Freud chega a essa ênfase, se é que a gente quer entender o Freud para além do Cacique de Ramos, essa ênfase no fator individual, sabe? Então, eu só gostei da pergunta da Miriam porque ela me deu a oportunidade de colocar aqui em ato isso que eu chamo de situar os saberes, sabe? Então, sim, acho que a sociogenia, ela possibilita, né, essa retomada crítica da própria colonização e, por conseguinte, do colonialismo, né? Mas eu acho que é importante a gente situar mesmo, assim, levar as últimas consequências, isso que eu estou chamando de situar os saberes dos quais a gente se utiliza. Porque senão acaba acontecendo, né, com quem quer que seja, né? Fanon, maravilhoso, mas assim, por exemplo, isso que eu mencionei na minha fala rapidamente, né? Não, reconhecemos ali vários problemas no Freud, e como é que a gente vai resolver isso? Com Ferenczi. Não, mas não é assim, né? O Ferenczi, ele também precisa ser situado, ele nos ajuda a resolver várias coisas, e numa leitura de Freud contra Freud, a gente já resolve várias coisas do próprio Freud, né? Então, eu queria também chamar atenção para esse caráter
paradoxal e pendular do próprio Freud, como um moderno, mas também um modernista, né, que criticou ali a sua própria modernidade. Tem uma outra aqui que aí eu também queria falar rapidinho, vou falar rapidinho, como se eu estivesse fazendo um repente, para não gastar muito tempo. Que é sobre as escolas. Diante dessa fala da Adriana Brito, né? Pensar na clínica psicanalítica dos marcadores sociais, me veio a questão da clínica social disponibilizada em informações psicanalíticas. Adorei essa questão também, porque eu fico pensando no próprio Hélio Pellegrino, né? A Kemper. O que eles fizeram ali, né, na clínica social? Aquilo ali era isso, né? Era um cortejo carnavalesco, né? Como eles foram lá revirando, assim, o que eu estou querendo dizer é que ali não me parece, né, que tenha sido a proposição de uma escuta qualificada para sujeitos minorizados. Não era só isso, né? Eles reviraram mesmo o arcabouço clínico conceitual do qual eles se utilizavam. Dizendo isso, eu estou querendo chamar a atenção para essas propostas, né, seja as clínicas sociais em escolas, que é importante, né, mas me parece mais importante ainda que escutar esses sujeitos possa contaminar a maneira como a gente produz os saberes, né, como esses saberes são produzidos nas escolas. Mesma coisa, isso que se tornou mais... Tá curioso nessa retomada lá do início das clínicas públicas de Freud, né, essa retomada, e não por acaso, no Brasil atual, né, em função da conjuntura política atual que a gente vive aqui, essa proposição de clínicas públicas, né, de um psicanálise na rua, né, e eu sempre falo, gente, não adianta sair do consultório, botar o seu referencial na mochilinha, se nesse percurso até a praça, essa mochilinha não for absolutamente revirada, né? Se a gente não jogar uma capoeira nesse percurso, der uma estrelinha e chegar lá com tudo revirado, com algumas coisas caindo pelo caminho dessa mochila. Então, todas essas propostas, né, esses dispositivos de escuta, vamos tratar em termos de dispositivos, essas escutas qualificadas, me parecem que elas têm que revirar o que a gente acha que a gente está fazendo e que está tudo bem, né, que está tudo bem lá no consultório do Alto Leblon, né, e que a gente só precisa desenvolver lá uma técnica, uma gambiarra diferente para ir para a pracinha, né, não é isso. Bom, falei para caramba. Júlio. Eu não sei, a pergunta que me foi de bem, a Férez falou, repete aí, do racismo, as palavras exatas da pergunta, né, no Brasil, né, foi a primeira coisa que foi mencionada, né? Foi feita uma pergunta se Ferenc escreveu alguma coisa a respeito da desigualdade, discriminação no Brasil. Não, o Ferenc, né, viveu e morreu em 1932, né, em 1983, enfim, de fato, eu não tenho notícia de qualquer tipo de menção do Ferenc ao Brasil, portanto, menos ainda em relação a avaliar qualquer situação da sociabilidade brasileira. Agora, eu vou expandir um pouquinho a resposta a essa pergunta, tá? Então, a pergunta, a resposta inicial é não, né? Não escreveu nada sobre isso especificamente. Mas eu queria expandir um pouquinho, né, essa discussão, porque em recente discussão no Grupo Brasileiro de Pesquisa Santa Ferenc, né, eu defendi uma ideia, né, de que a gente tende a chapar muito Ferenc, essa é a minha opinião, sabe? A gente tende a não fazer jus ao fato do Ferenc ser um autor de múltiplas facetas, umas assim difíceis, né? O texto masculino e feminino, por exemplo, um texto que traz questões difíceis para discutir questão de gênero, por exemplo. Por outro lado, mesmo texto sobre o homoerotismo masculino, é um texto que dá uma abertura grande para a gente discutir essa questão da diferença sexual. Então, Ferenc são muitos Ferenc, da mesma maneira que são muitos Freud, né? Então, o Ferenc é um autor do qual a gente se inspira, né? Ele tem uma obra muito vasta. Ele foi o principal colaborador do Freud, são mais de 3.000 páginas de correspondência entre eles, né?
desde quase até o final da vida do Ferenc, que morreu, infelizmente, antes do Freud. Infelizmente, porque ele morreu cedo, né? Ele podia ter produzido muito mais ainda, e a gente poderia ter mais, né, mais ferramentas clínicas a nosso dispor, né, construídas por ele. Mas, de fato, eu acho que há, sim, a nossa hipótese nesse artigo é que o Ferenc ele traz elementos na noção de desmentido, né, e a identificação com o agressor, e tem toda uma ferramenta clínica, né? O Ferenc também produz, né, ferramentas clínicas para lidar com esse tipo de situação traumática, não é só uma hipótese teórica, né? E isso realmente sem dúvida alguma, nos inspira e nos faz compreender e enfrentar a questão do racismo e da discriminação no Brasil. Me parece que isso é uma coisa clara, né, para nós, pelo menos. Não sei se vai ser para vocês, né? Vamos ouvir outras perguntas e aí tem coisas que eu também gostaria de falar. Eu só vou falar antes que eu vou acabar esquecendo, tá? Eu não gosto de carnaval, não, tá? Essa é uma diferença entre eu e a Fernanda, tá? Não é que eu não gosto de carnaval, eu não sou do carnaval. Eu nunca fui na minha vida, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, sempre morei no Rio de Janeiro, e não vou no Cacique de Ramos, não vou. E eu acho fantástico a Fernanda imaginar o Freud no Cacique de Ramos, fantasiado de índio, cheio de purpurina. Acho fantástica essa imagem, né? Que só ela é capaz. Mas eu, apesar de não conseguir fazer essa imagem, a não ser num meme, numa coisa assim, aquelas coisas de um personagem que aparece meio lisérgico, assim, uma figurinha de WhatsApp, né? Eu imagino claramente, por exemplo, o Ferenc indo comigo num show no Circo Voador, num show do Arnaldo Antunes, cantando, dançando. Eu imagino plenamente isso, né? Então, eu acho que o Ferenc é um autor que tem essa característica de uma certa abertura, né, para o minorizado, independente de que tipo de minorização for, que me parece que constrói essa fantasia na minha cabeça. Né, essa fala do Cacique de Ramos não me permite não falar isso que eu acabei de dizer. Mas você sabe que existe, aí é que tá. Não é exotizar essa figura, né? Não é exotizar, não. É uma questão. É o meu déficit, entendeu? Eu sei. Nem todo mundo tem a sorte, né, de ter sido absolutamente marcado, né? Nem todo mundo tem a sorte de ter nascido salgueirense. Mas você, no Rio de Janeiro, você sabe que existe, né? Eu estou aqui rindo, porque esses dias, até o Marcelo, acho que está aqui assistindo, ele, vê aqui um vídeo do Fábio Landa, né? Aí eu estava vendo o vídeo, eu gosto muito de ver os comentários dos vídeos no YouTube. Era uma entrevista com ele e tal, que legal, isso aqui. Aí fui ver maravilhosa a fala dele. Aí nos comentários estava assim, que fala inteligente, que coisa maravilhosa, pena que tem poucos acessos. Se tivessem falando sobre forró, aí sim, né, meio que desqualificando. Eu falei, mas eu quero o Fábio Landa e eu quero o Gonzagão para entender o Brasil. Eu não vou entender o Brasil sem um Gonzagão, né, Júlio? Dançando ou não forró, que aliás eu danço também e adoro. É verdade, é verdade. Eu estou colocando isso de uma maneira meio deficitária da minha parte, não é nenhum autoelogio, não. Temos uma pergunta aqui para o professor Júlio, do Ricardo, que gostaria de que comentasse sobre psicanalistas reconhecerem situações graves de injustiças, mas continuarem fora dos espaços clínicos públicos como o CAPS. Bem, eu não entendi direito. Eu acho que tem alguma frase que estaria... porque não me parece, assim, eu vou dizer que eu não consegui compreender da pergunta, quem continua fora do espaço clínico público como CAPS? Porque há muitos psicanalistas nos CAPs, né? Em todo o Brasil, a reforma psiquiátrica brasileira é uma reforma que tem... É uma reforma da assistência à saúde mental caracterizada pela presença, né, de psicanalistas, né? Inclusive na formulação das suas políticas, né, de estar o tempo todo. O movimento da luta antimanicomial conta com a presença importantíssima de psicanalistas, né? Então, eu não sei quem é que está fora dos espaços clínicos públicos como os CAPs, né? Porque os psicanalistas e as psicanalistas, esses profissionais estão muito presentes, né? Eu acho que
é muito importante, de fato, né? Eu acho que é muito importante, de fato, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, vou falar, não é um CAPES, mas é um serviço de atenção, né, pública em saúde mental, e um hospital psiquiátrico, é o IPUB, é o hospital, né, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Por exemplo, a gente, né, existe recentemente, né, em função de situações clínicas, né, que eu não vou relatar, evidentemente, mas foi necessário, foi criado uma comissão, né, uma comissão dentro da instituição para de avaliação, denúncia, discussão de situações problemáticas relacionadas ao racismo e as violências relacionadas à raça, né? Então, eu estou dando um exemplo, né? Eu acho que é exatamente o reconhecimento da injustiça, né? O reconhecimento da violência que a injustiça denuncia, né? É que é fundamental que os analistas, que os profissionais que se propõem a escutar os pacientes, de fato, né, exerçam na sua prática, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? É muito importante que se lide com a violência, quando está, né, trabalhando numa comunidade em que, né, alvo de violência de Estado, que isso possa participar, né, efetivamente da situação clínica, da discussão clínica, do cuidado, né? Eu acho que isso é muito comum no campo da saúde mental, de uma certa concepção e de um certo movimento no campo da saúde mental. Eu acho que isso é muito importante, né? Então, é um pouco nesse intuito que a gente estava tentando trabalhar aqui, né? O comparecimento, né, desses marcadores sociais, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu participo de sessões clínicas em instituições, né? É muito comum se apresentar um sujeito, geralmente, como são instituições, é muito comum se apresentar um sujeito, dizer assim, fulano de tal, tem idade tal, é morador tal, eventualmente fala qual é a religião, qual é a profissão, qual é a escolaridade, mas não fala qual é a raça, por exemplo, né? Como é que o sujeito se autodenomina, né? Não se toca nesse ponto, esse ponto não é problematizado. Então, é super comum isso acontecer, né? Eu sou uma pessoa chata, inclusive, nesse sentido, que eu participo desse tipo de espaço com muita frequência. Então, essa palavra que você usou na tua pergunta, ela é determinante, a palavra reconhecer, a ideia do reconhecimento, né? Poder reconhecer uma situação, né, de uma violência como participante, né, daquela forma de sofrimento, né? E uma violência que não é uma violência banal, que não é uma violência oriunda de uma relação do sujeito, de uma expressão pulsional do sujeito só, né? Eu acho que isso é fundamental para os profissionais que se propõem a escutar como nós, né? Espero que eu esteja incluído nisso, entre eles. Professor Júlio, o Vinícius ele faz uma pergunta aqui que era que eu ia aproveitar para te fazer também, né, sobre a questão de colocar a psicanálise no campo da política. E com algumas pessoas criticam muito, outras acham muito importante. Queria ouvir aproveitar a pergunta do colega aqui que está nos assistindo, e que também é a minha, e queria saber a sua opinião. E se os demais também quiserem, óbvio, fiquem à vontade. Olha, você se importa, eu não vou me furtar isso, não, mas eu acho que se a Fernanda começasse essa resposta, seria mais legal, assim, do que eu começar. Okay. Se ela não quiser, tudo bem, mas eu vou responder sim, tá? Eu estava viajando aqui nos outros comentários, mas vamos lá. Eu não consigo, ao mesmo tempo, estar aqui e estar no YouTube, então eu não estou nem vendo que está no Acabei YouTube. De provar que eu também não consigo, eu estava lá no YouTube e perdi o canal. Muitas vezes não se aceita que seja colocada no campo da política. Uhum. Isso aí
a gente escuta direto, né, Vinícius? De que a psicanálise está no avesso da militância. Eu já falei sobre isso algumas vezes, né? Que quando se fala sobre isso, por exemplo, que parece que é um grande fantasma, né? Não, psicanálise não é militância. Não, mas você trazer essas discussões, você está colocando a psicanálise no campo ideológico perigoso, né? E aí, bom, primeiro que eu acho que a psicanálise como avesso da militância, né, parte, por exemplo, de uma perspectiva de militância muito caricata, que eu não encontro, por exemplo, nos movimentos sociais. Eu não encontro quando eu entro na UFRJ para dar aula, eu não vejo essa militância caricata, né, da qual essas pessoas falam. O que não significa que a psicanálise ela não coincide com, por exemplo, aquilo que a Spivak vai chamar de essencialismo estratégico, né? Quando a gente vê, por exemplo, pensar em algumas pautas identitárias, a psicanálise ela não vai coincidir. Eu trouxe aqui o exemplo da PsySafe, essa proposta de criação de espaços seguros na clínica. Eu acho que a psicanálise não coincide com essa proposta, né? Mesmo porque a gente sabe, e eu quero acreditar que a gente sabe, que não tem como garantir de saída nada quando se trata de uma análise, né? É uma grande confusão, assim, esse encontro, esse choque, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, parte dessa apreensão, algo caricata, da militância, da própria política, em relação a essa questão, né, de que, eu estou propondo algo que seria, que recairia numa seara ideológica complicada. É curioso, assim, né, porque eu acho que nada mais ideológico do que você trabalhar, por exemplo, com um modelo subjetivo, né, apagando os rastros do que te fez construir esse modelo. Alguém aqui perguntou sobre a branquitude, né, sobre como pensar sobre a incidência de raça a partir da branquitude. Bom, de saída, nomeando essas normas, né? O Júlio falou disso, eu também trouxe isso na minha apresentação. É importante que a gente nomeie essas normas. Nada mais ideológico do que fazer uma clínica que esconde essas normas, ou busca esconder essas normas, né? Assim eu penso. Então, eu não teria aqui uma série de coisas para educar. Tem as próprias proposições da Jo Gondar, né, que é a nossa colega, querida, com quem eu costumo trabalhar, falando que a clínica é uma prática política, sim, né? Então, teriam muitos desdobramentos aqui para a gente se aprofundar neles, mas sim, essa crítica está colocada, né, de que a psicanálise ela estaria no avesso da política, e eu discordo. Pois é, eu vou só complementar, né? Obrigado, Fernando, por ter aceitado falar antes de mim, mas assim, eu tenho esse campo é um campo que me traz muitas interrogações, sabe? Eu acho que, primeiro, psicanálise não é só clínica, né? O movimento psicanalítico ele é um movimento que ultrapassa, né? A psicanálise ela assim, tem uma ligação intrínseca com a clínica, né? Mas a psicanálise né? Ela é composta de uma série de teorias de pensamentos, de ferramentas que estão no mundo, que são utilizados, inclusive, isso que a Fernanda falou, existe o contrário também, né? A gente ouvia aí saberes externos à psicanálise nos questionando, da mesma maneira, os saberes da psicanálise também questionam, né? Conceitos da psicanálise, autores da psicanálise também questionam outros autores, né, pessoas de outros saberes, né? Existe essa ideia de hibridez trazida pelo Tamir Ayush, que é muito importante para a gente, né? Fernando foi uma pessoa importante, né? Com quem a gente teve contato, né? Recentemente. Eu acho que mostra que o campo da psicanálise ele é um campo que uma parte dele está muito relacionado com a intervenção na cultura, né? Por exemplo, a gente estava relendo num texto desse curso da pós-graduação as clínicas públicas do Freud, e como os psicanalistas nos anos 20, logo depois da Primeira Guerra Mundial, tiveram importantes, inclusive participação organizacional na gestão da chamada Viena Vermelha, né?
Então, dizer que né, a psicanálise é alguma coisa que não deve, né, que tem que ser neutra do ponto de vista político, né? O Jones, tem uma passagem nessa época que o Jones fala para o Freud: olha, se você quiser ser um bolchevique, imagina, né? Fala isso para o Freud: se você quiser um bolchevique, guarde para você, isso pode ser ruim para nós, né? É uma carta do Jones falando isso para o Freud nessa época, né? Logo depois do Congresso de Budapeste de 1918, que foi um congresso muito importante na história da psicanálise, né? De abertura da psicanálise para o social, para o atendimento, né, às classes minorizadas da população, né? Então, eu acho que isso é uma coisa. Agora, as minhas interrogações, e aí eu acho que eu não tenho resposta para dar, é se o campo da clínica é um campo da política. Sobretudo, não é da militância. Tenho certeza absoluta que clínica e trabalhar na clínica, a não ser que a gente expanda muito, né, o conceito de militância, porque o conceito de militância ele é um conceito de defesa de determinadas ideias que não são prévias, que tem a ver com nossos valores. A gente quer defender, a gente quer expandir, a gente quer que esses valores sejam difundidos, né, num determinado lugar, né? A militância tem a ver com isso, é luta. Eu não sei se o lugar da clínica é um lugar da militância, né? Porque né, eu acho que é um lugar da, né, a não ser que militância seja militância de poder construir com o outro, de poder que o outro possa construir seu próprio discurso. A gente pode chamar isso de militância, percebe? Então, eu tenho dúvida, né? Sobretudo, né, como a gente essa noção dura de militância, se a clínica está relacionada com isso, eu tenho muitas interrogações a respeito, né? Em relação ao campo da política, se a gente, né, disser que tudo é político, que não existem relações não políticas, que existe uma política da clínica, a clínica foi pensada como um dispositivo político, né? O Freud pensava, né, o dispositivo psicanalítico como um jogo de xadrez, como metáforas militares, né? Como disputas, né? O tempo todo, os textos técnicos estão o tempo todo se mencionando, né? Então, existem aí, né, as metáforas são utilizadas, é muito difícil fugir, né, do campo de luta, né? Batalha, né? São expressões muito utilizadas pelo Freud, né? Batalha, luta, né? Para definir o que é o conflito que caracteriza o sintoma, né, e a relação com o inconsciente. Então, eu só estou trazendo minhas dúvidas. Eu sinto muito se eu não tenho como responder de maneira mais afirmativa essa pergunta. Ok. Muito obrigado a todos. Pelo andar da hora, vamos encerrar o nosso encontro. Agradecer a participação de todos aqui que nos assistiram, bastante gente, aos conferencistas. Muito obrigado. André? O áudio fechado. Seu áudio está fechado, André. Desculpa, obrigado. Então, eu agradeço repetidamente também ao Márcio pela mediação, Fernanda, Hudson, Júlio, pelas suas participações. Vamos, então, encerrar essa nossa mesa e um breve intervalo de aproximadamente 8, 7 minutos, e a gente retoma nesse mesmo canal com a mesa seguinte, a nossa mesa 3, ok? Obrigado a todos mais uma vez.